Eu sou o professor Wander, nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de vetores. Na aula de hoje, nós vamos aprender um método, um algoritmo que vai determinar as coordenadas do produto vetorial. Então, eu primeiro defini dois vetores, o vetor U, de coordenadas x1, y1, z1, é um vetor em R3, né? Nós já discutimos isso também. O produto vetorial ele só faz sentido se for em R3. Coordenadas do vetor V, x2, y2, z2. E aí, o produto vetorial de U por V, no caso aqui que a gente vai utilizar como exemplo, que vai descer de V para U, vai ser um vetor perpendicular simultaneamente ao vetor U e ao vetor V. Né? Vamos ver na figura como isso ocorre. Então, vetor U, vetor V, formando um ângulo θ. E aí eu tenho, primeiro, que esse vetor que eu estou buscando, a direção dele é uma direção perpendicular simultaneamente ao vetor U e V, né? Essa reta é única. E o sentido, nós vimos na aula passada também, no caso aqui de U para V, você vai imaginar a sua mão em cima do vetor U e o movimento de U para V, e o dedão vai indicar o sentido desse produto vetorial. No caso aqui, no nosso exemplo, vai ser de baixo para cima. Então, nós temos aqui o produto vetorial de U por V. Né? E o módulo, nós também falamos, né? e vamos discutir isso ainda nas aulas futuras, o módulo desse produto vetorial é módulo de U, módulo de V, vezes o seno desse ângulo formado entre U e V. Ok? Muito bem, para mostrar esse algoritmo, nós precisamos ainda de algumas definições. Uma delas é, se eu tenho os eixos x, y e z, eu posso definir vetores unitários, ou seja, que o tamanho seja 1, que indique o sentido desses eixos. Então, a esses vetores, nós vamos batizar de I, referente ao eixo X, J, referente ao eixo Y, e K, referente ao eixo Z. Então, esses vetores devem ser unitários, devem estar em cima do eixo, logo, uma única possibilidade para IJK é que seja o vetor 1, 0, 0, J, o vetor 0, 1, 0, e K, 0, 0, 1. Então, esses vetores, eles têm uma utilidade, tá? Quando você for estudar mais profundamente a teoria, você vai ver que existem outras importantes utilidades para esses vetores. Aqui, nós podemos perceber que eu posso representar qualquer vetor usando essa ideia. Como assim? Se eu tenho o vetor W de coordenadas A, B e C, eu posso usar I, J e K para exprimir esse vetor. Dessa forma aqui. Então, eu estou usando os vetores unitários para representar as coordenadas do vetor W, que é A, B e C. Né? Já visto que A, produto com 1, 0, 1, vai dar A, 0, 0. Aqui vai dar 0, B e 0. Aqui vai dar 0, 0 e C.
Somando tudo, eu tenho o vetor A, B e C. Então, eu posso fazer isso com qualquer vetor. Com base nisso, nós vamos ver aqui como esse algoritmo, que eu vou mostrar, vai determinar, usando essa ideia, as coordenadas desse vetor que eu estou buscando, que no caso aqui é o produto vetorial com V. Então, eu vou começar sempre com esses vetores I, J, K, que representam os vetores unitários relativos aos eixos x, y e z. E na ordem em que aparece o produto vetorial, eu vou completar esse determinante, né? Na verdade, isso é um determinante, para quem está familiarizado com a teoria de determinantes. Se não, eu vou mostrar que esse cálculo dá como resultado as coordenadas que eu estou buscando. Então, colocar na segunda linha o vetor, as coordenadas do vetor U, que é x1, y1, z1. E as coordenadas do vetor V, que é x2, y2, z2. Ok? Então, esse é um algoritmo, chame de algoritmo. Quem tiver familiarizado com a teoria de determinantes, a gente vai aplicar o Sarri, método de Sarri, para resolver esse determinante. Isso tem que dar, repetindo, as duas primeiras colunas e x1, x2, j, y1, y2. E aí eu vou multiplicando através da diagonal, começando com essa diagonal que a gente chama de diagonal principal. É claro que aqui a gente está mostrando um processo algébrico, mas na prática, né, nós vamos ter as coordenadas ou informações sobre as coordenadas, né, desses vetores. E aí continuo multiplicando na direção dessa diagonal principal. Aqui eu vou ter y1 vezes z2 i. Aqui nós teremos x2, z1, j. Aqui teremos x1, y2, k. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa partindo nessa diagonal que a gente batiza de diagonal secundária. Né? Esses produtos que nós vamos realizar aqui, nós vamos ter que trocar os sinais. Então, ficaria x2y1k, troca o sinal, menos x2y1k. E assim sucessivamente. y2 z1 i e x1 z2 j. Ok? Agora nós vamos agrupar os termos que apresentam i, que apresentam j, que apresentam k. Então teríamos o seguinte: y1 z2 com menos y2 z1. Eu vou colocar já o i em evidência, tá? Escrevendo dessa forma. Fazendo a mesma coisa com o j, vai ficar x2 z1 j com menos x1 z2. Isso, j. E, finalmente, o k, que dá x1 y2 menos x2 y1 k. Né? Então, consegui aí uma expressão, né, que, na verdade, gera as coordenadas do vetor. As coordenadas do vetor serão y1 z2 menos y2 z1. Essa seria a coordenada de x do vetor que eu estou buscando.
x2z1 menos x1z2, y, e, finalmente, x1y2 menos x2y1. Ok? Então, essas são as coordenadas do vetor que eu estou buscando. Muito bem. Vamos ver um exemplo a respeito, né, de como encontrar. Vou ver um exemplo dando as coordenadas do vetor. Então, vou fazer um deles, vou deixar o segundo como exercício para você concluir, né, uma propriedade que a gente já viu, que esses vetores serão opostos, né? Então, primeiro, vamos ao algoritmo I, J, K, e aí eu quero fazer o produto vetorial com V, vou colocar as coordenadas de U, menos 1, 2 e 3, 0, 2 e 1, e já vou repetir as duas primeiras colunas, né? Repete essa primeira coluna, repete essa segunda coluna. Multiplicando a partir dessa diagonal, que eu chamo de diagonal principal, vai dar 2i mais 0j, sim, nós vamos deixar indicado como 0j, sim, esse produto dá zero, mas a gente vai deixar como 0j, porque isso pode apresentar uma das coordenadas que eu estou buscando. Menos 2k. Agora, vamos partir dessa diagonal, que a gente chama de diagonal secundária, 0k, completar aqui, 0k, 6i, troca o sinal, menos 6i, e menos j, troca o sinal, mais j. Ok? Então, esse é o resultado desse algoritmo que a gente vai, com isso, determinar as coordenadas do produto vetorial de U com V. Então, juntando aí os termos que apresentam I, vai dar menos 4i, j vai dar mais 1j, menos 2k. Muito bem, nós vimos que esses vetores são aqueles vetores unitários. Se eu substituir por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, né, que são esses vetores que a gente batizou de IJK, nós teremos menos 4, 0, 0, mais 0, 1, 0, mais 0, 0, menos 2. Finalmente, menos 4 com 0, com 0, menos 4. 0, 1, 0 dá 1. E 0, 0, menos 2. É óbvio que não precisa chegar a substituir o IJK, né? Porque a resposta do vetor que eu busco já está nesses coeficientes aqui de I, J e K, que é menos 4, 1 e menos 2. Ok? Bem, espero que tenha entendido e até uma próxima oportunidade.